E se as palavras de Jesus, aquelas que a gente lê há séculos, guardassem uma chave oculta? Nesta análise, vamos mergulhar fundo no Novo Testamento para tentar desvendar a essência da mensagem cristã, mas sob uma nova luz. Muitas pessoas já tiveram aquela sensação, sabe? De que tem algo a mais ali, um significado mais profundo nos ensinamentos de Jesus. A proposta aqui é justamente essa: olhar para os evangelhos não só como um livro de fé, mas como um texto complexo, cujo sentido mais profundo talvez precise de uma chave para ser totalmente revelado. Ok, então para a gente entender a verdadeira revolução que Jesus trouxe, o primeiro passo é voltar um pouco. A gente precisa olhar para o alicerce, para a base onde ele construiu toda a sua mensagem. E essa base é a antiga lei de Moisés. E aqui a gente já vê uma mudança, nossa, uma mudança profunda. Jesus basicamente nos tira de uma lógica de retribuição, aquela do olho por olho, dente por dente, e nos apresenta um padrão moral completamente novo, centrado no amor incondicional e no perdão. Pensa bem, é a gente sair de uma justiça que só pune para uma justiça que quer educar. Faz toda a diferença, né? E o mais interessante é que o próprio Jesus deixou isso bem claro. O propósito dele não era destruir a lei antiga, que foi super importante, foi a base para um povo numa certa época. A ideia era outra, era completá-la, sabe? Levar essa lei a um outro nível. Mas o que será que ele quis dizer com cumprir a lei? Pois é, a chave para entender isso está na palavra original, lá no grego. O verbo que ele usou, plebrou, não é só obedecer ou seguir as regras. A tradução é mais parecida com encher, tornar pleno, completar. Ou seja, a missão de Jesus não era apenas seguir a lei à risca, era preenchê-la com um sentido totalmente novo, um sentido muito mais elevado, o sentido do amor. Então, a gente tem uma lei agora preenchida pelo amor. E claro, essa nova lei pedia também um novo tipo de fé, uma fé que não podia ficar só no campo das ideias, só no acreditar. Era preciso agir. A obra principal que Jesus pede é essa fé. Mas olha, não é uma fé passiva. Ele mesmo compara a fé ao pão de Deus. Pensa nessa imagem. O pão é algo que alimenta, que nutre por dentro, que dá força. É essa força que vem da crença, que nos impulsiona para a ação no mundo. E é nesse ponto que, sob a ótica espírita, surge um conceito muito interessante, o de fé racional. A ideia aqui é simples, mas poderosa. Fé e razão não precisam ser inimigas. Pelo contrário, elas podem e devem andar juntas. É uma fé que não tem medo de perguntas, sabe? Que se fortalece com a lógica, com o entendimento. E isso cria uma base muito mais sólida para nossa compreensão espiritual. Então, o ponto central é este. Para Jesus, a fé de verdade não se mede por palavras bonitas ou por rituais. Ela é reconhecida pelos seus frutos. E que frutos são esses? São as nossas ações concretas. A caridade, o perdão, a humildade. São esses atos que mostram que estamos realmente nos transformando por dentro. No fim das contas, é a prática que dá valor à crença. Beleza. Então agora a gente já tem essa base, uma lei de amor e uma fé que caminha com a razão. Com esse em mãos, estamos prontos para tentar abrir uma das portas mais enigmáticas de todo o Evangelho. A cena é um diálogo com Nicodemos, uma autoridade na lei judaica. E no meio da conversa, Jesus solta essa frase que deixou Nicodemos confuso. É preciso nascer de novo. Uma ideia misteriosa, mas que ele diz ser essencial para o nosso progresso. Mas afinal, o que isso quer dizer? E para entender, vamos pensar numa pergunta que incomoda a humanidade há milênios. Se Deus é pura justiça e amor, por que a vida é tão desigual? Por que uns nascem com tudo, com saúde, com recursos, e outros na pobreza, na doença? Onde fica a justiça divina nisso? Pois é, o conceito de nascer de novo pode oferecer uma resposta bem lógica para essa pergunta. Nessa perspectiva, nascer de novo é interpretado de uma forma, digamos, bem direta, a reencarnação. A ideia de que essa é uma lei natural de progresso. Ou seja, a gente volta à vida física não uma, mas várias vezes, para continuar a nossa jornada de aprendizado e evolução. E esse ciclo tem uma lógica bem clara. Pensa só. Primeiro, o espírito encarna, vive aqui na Terra para aprender. Depois da morte, ele volta para o mundo espiritual. Lá, ele faz uma espécie de balanço. Com base nisso, e com a ajuda de guias mais experientes, ele mesmo ajuda a planejar a próxima vida, escolhendo novos desafios para crescer. E aí, ele nasce de novo. Dentro dessa lógica, nada é por acaso.
O sofrimento ou é uma forma de reparar um erro, ou é uma prova que a gente mesmo escolheu para ficar mais forte. Isso torna a justiça divina perfeita e, ao mesmo tempo, cheia de misericórdia. Certo. Agora que a gente tem essa compreensão de leis espirituais maiores em ação, podemos começar a decodificar alguns dos símbolos e eventos mais famosos do Novo Testamento, olhando para eles com outros olhos. Sabe aqueles eventos que chamamos de sobrenaturais ou aqueles rituais que parecem meio misteriosos? A ideia aqui é que eles não são uma quebra das leis da natureza. Na verdade, eles são manifestações de outras leis, leis espirituais, que na época não eram bem compreendidas. É a interação constante do mundo espiritual com o nosso. E quando a gente olha por essa lente, o significado das coisas muda. O batismo deixa de ser só um ritual com água e vira um símbolo de um compromisso profundo de mudança interior. A Eucaristia vira uma comunhão de pensamento com as ideias de Cristo. E o famoso Pentecostes seria uma das maiores demonstrações de mediunidade da história, um momento em que os apóstolos foram capacitados pelo mundo espiritual para começar a missão deles. E tudo isso nos leva, então, à peça que faltava nesse nosso quebra-cabeça. Uma promessa que o próprio Jesus fez, a de que a humanidade não ficaria sozinha, à deriva, tentando interpretar seus ensinamentos sem ajuda. Ele prometeu a vinda de um consolador, um guia, que o texto original chama de Paráclito, que viria depois dele para ensinar todas as coisas e lembrar de tudo que ele disse. Basicamente, para garantir que a mensagem não se perdesse ou fosse distorcida com o tempo. E é aqui que a doutrina espírita se posiciona. Ela se apresenta como sendo esse consolador prometido. Mas atenção, não na forma de uma única pessoa, e sim como uma nova era de entendimento, um conjunto de conhecimentos trazidos pelos próprios espíritos para finalmente explicar o como e o porquê por trás do que Jesus ensinou, muitas vezes em parábolas. Essa estrutura, então, conecta todos os pontos. Ela mostra uma espécie de plano pedagógico para o nosso planeta. A gente começa com Moisés e a lei da justiça. Depois vem Jesus, com a lei do amor. E, por fim, o Consolador, que traz a explicação racional, a lógica por trás de tudo isso. Então, a tal chave oculta do Novo Testamento é essa compreensão, a de que a mensagem de Jesus não é mágica, é baseada em leis espirituais que são universais, naturais. E quando a gente usa essa chave, o que parecia contraditório começa a fazer sentido. O Evangelho se revela um roteiro perfeito para a nossa evolução. Fica então a reflexão final. E se a chave para o futuro for justamente essa? Compreender o Evangelho de um jeito que responda, ao mesmo tempo, às perguntas da razão e aos anseios do coração? Essa perspectiva transforma os ensinamentos de Jesus. Eles deixam de ser só história antiga e viram um guia vivo, lógico, para a nossa vida hoje. Um caminho que pode finalmente unir fé e entendimento.